Continuamos a nossa série de reflexões na TV CMC, na segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Escreveu 2 cartas com recomendações para que levassem o evangelho a sério, para que praticassem as virtudes cristãs, para que não vivessem nessa ambiguidade de viverem uma vida carnal, porque assim a comunidade cristã se manifestava, mas também vivia toda a potencialidade dos dons de Deus que foram distribuídos nessa comunidade. Viver essa ambiguidade traz um perigo muito grande para a experiência da fé na igreja. Nós precisamos nos tornar referenciais e procurar cada vez nos afastar mais do pecado que tenazmente nos assedia. Paulo escreve uma comunidade que vive também tribulações, onde os seus membros participam também em momentos de muita tristeza, pelas lutas que vivem no cotidiano. E Paulo, sabendo que ele mesmo vivia esses momentos de tristeza, que vivia esses momentos de deserto, ele procura encorajar os irmãos com o aprendizado que recebeu da presença do próprio Senhor Jesus, que estava com ele, que está com ele nesse momento no seu ministério apostólico. Paulo escreve a estes irmãos encorajando em relação à fé e ele diz, no versículo 14 do capítulo 2 da segunda carta à igreja de Corinto: mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Paulo não tem uma postura irresponsável e ufanista. Paulo não deixa de reconhecer as lutas. Paulo não deixa de reconhecer que muitas vezes não corresponde ou não correspondeu à expectativa de Deus em viver e praticar esse evangelho de maneira coerente, radical e profunda. Mas Paulo está dizendo que nós caminhamos o tempo todo em triunfo porque o Senhor Jesus venceu a morte, porque o Senhor Jesus nos conduz em triunfo, nos levanta nos momentos de tristeza, levanta o nosso semblante, traz à nossa memória o que pode nos dar esperança para que continuemos firmes e fiéis na jornada de viver o Evangelho do Reino. Ele diz que nos conduz em triunfo e ele manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, diz Paulo, versículo 15, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. Nós fomos chamados para trazer o bom perfume de Cristo. Nós somos chamados para ajudar a que as pessoas conheçam esse Deus que nós jamais vimos e que se manifestou totalmente na pessoa de Jesus Cristo. Eu e você fomos chamados para sermos testemunhas de Jesus no meio de uma geração ainda perversa e corrupta. E muitos de nós muitas vezes nos inibimos por causa da tristeza que nos abate em momentos de tribulação, de darmos o nosso testemunho e dizer às pessoas que mesmo em momentos de tristeza buscamos a Deus que transforma a nossa tristeza em alegria e que nos ajuda a recuperar a esperança quando nós olhamos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Paulo diz mais, versículo 16, para estes somos cheiros de morte, mas para aqueles aroma de vida para a vida. E quem está preparado para essas coisas? Versículo 17, porque nós não somos mercenários da palavra de Deus, como tantos outros, mas falamos em Cristo com sinceridade da parte de Deus e na sua presença. Que texto atual, que texto contemporâneo. Quando nós, ao ligarmos as redes sociais, quando estamos envolvidos em observar a mídia, percebemos tantos falsos apóstolos que já viviam lá naquela experiência em Corinto, tantos falsos mestres, tantos falsos pastores, tantos líderes religiosos inescrupulosos que se tornaram mercenários da fé, que usam o sofrimento, a singeleza da fé dos simples, e enganam com todo tipo de mentira para o seu próprio enriquecimento, para a sua própria vanglória. Nós não somos mercenários da palavra, diz o apóstolo Paulo, como tantos outros, mas falamos de Cristo com sinceridade, da parte de Deus e na sua presença. E se vocês querem confirmar o meu ministério apostólico, olhem a minha história, olhem a minha vida, vejam o que eu estou sofrendo, vejam os desertos, vejam as perseguições que dão e trazem autoridade para o meu ministério apostólico. Vejam a sensibilidade que quando recebo ofertas aos pés, distribuo aos necessitados, estou preocupado para que não haja falta
nas famílias da fé, para que nós tenhamos sensibilidade de compaixão e de ajuda ao próximo. O apóstolo Paulo é de fato uma testemunha genuína e honesta e nos chama para falarmos de Cristo com sinceridade, falarmos de Cristo em transparência, em verdade e confirmarmos isso com o nosso testemunho. Lembrar que vivemos esse testemunho na presença de Deus e tentamos dar um testemunho, sermos sal e luz no mundo, como Deus nos chamou para fazermos discípulos também em todas as nações. Para eles que se perdem, parece que vivemos o aroma da morte. Mas para aqueles que creem, nós vivemos sim o bom perfume de Cristo, sabendo em quem nós cremos, tendo consciência da obra de Deus na cruz e na sua ressurreição, e temos a viva esperança daquilo que nos aguarda numa pátria que está nos céus, porque nós não vivemos para as coisas que não são eternas, mas vivemos olhando esse Deus eterno para darmos um bom testemunho e refletirmos a sua glória enquanto estamos inseridos na igreja, no corpo de Cristo. Uma alegria poder ser também este perfume e que esse perfume seja um perfume que traga salvação para a vida de tantos que olhem para nós e conheçam a Jesus. Deus abençoe ricamente a todos os espectadores da TV CMC. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.